Então agora na prática, vamos ver como esses blocos podem ser utilizados. Mas antes disso, vamos criar um programa para efeito de comparação que precisa repetir uma lógica mais de uma vez, mas sem usar o bloco de repetição. Por exemplo, eu quero que diga olá 3 vezes. Para isso eu vou ter que adicionar 6 blocos de olá. 1, 2, 3, 4, 5, mais um. Eu preciso apagar esse do meio, porque senão vai ficar com tudo junto. Então vamos repetir. Vamos botar o código iniciador. Olá. Agora 0. Agora olá de novo. E repetiu por 3 vezes. Mas agora, se a gente vier na estrutura de controle aqui e utilizar o repita, a gente só bota aqui 3 vezes e bota um olá aqui dentro só. E agora ele vai repetir 3 vezes. Aqui a gente não está conseguindo ver porque eu deixei um diga, não deixou um diga vazio. E ele vai ficar repetindo, não vai ter um intervalo entre ele. E aí, assim a gente consegue ver como o programa que está fazendo a mesma coisa que a gente queria fazer antes, só que agora a gente está usando bem menos código. Deu bem menos trabalho para fazer. Agora vamos usar outro exemplo, utilizando o bloco repita até que algo aconteça. Então vamos aqui. Cadê? Repita até que. E nesse exemplo, vamos fazer com que ele conte de 0 até um número indeterminado. A condição deve ser parada e decidida pelo usuário. Ele vai indicar até qual número o programa deve contar. Então vamos criar aqui uma variável. Vamos alterar essa. Botar o nome dela como contador. E vamos criar mais uma variável chamada num final, que vai ser o último número do contador. Vamos apagar isso aqui. E vamos fazer mude o contador para 0. E agora vamos fazer uma pergunta. Até qual número deseja contar? Vamos já dar essa resposta aqui. Vamos mudar a variável número final para a resposta. Vamos botar o bloco de repita aqui. E vamos adicionar a condição. Quando o contador for igual ao número final, essa vai ser a nossa condição. Ela vai repetir até que essa condição não seja atendida. Caso essa condição seja atendida, ela vai parar. Então vamos botar que ele diga o contador, que vai ser o número, já que cada número vai aumentando através desse bloco aqui. Vamos executar até que número deseja contar. Eu quero contar até 10. 0, 1. E que ele vai continuar contando, porque vamos entender aqui o exemplo. Aqui a gente está mudando o contador para 0, a gente está atribuindo o valor para ele. Então ele vai começar a partir desse 0. E aqui o número final ele não tem nenhuma variável, mas aqui ele passa a ter, que vai ser até qual número a gente deseja contar. E aqui é a condição. Repita até que, caso essa condição seja atendida, esse número que vai parar. Toda vez que esse bloco do repita for ele iniciar e reiniciar na próxima vez, o contador vai ser alterado com mais um, até que vai chegar o momento em que o contador vai chegar no número que a gente escolheu. E aí nesse momento o programa vai parar de rodar. Mas perceba que nesse exemplo, vamos botar aqui um segundo, ele só vai contar até 9. Não, vou botar até 4. 0, 1, 2, 3,
Ele parou, chegou no 3 e não contou, mas eu queria que ele contasse até 4. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que botar esse bloco de adicione mais um em cima. E aí, quando eu botar 4 aqui, ó, 2, 3 e 4. Só que aí nesse caso ele já vai mostrar o 0. Então, dessa forma a gente conseguiu ver que primeiro a gente incrementou 1 para depois mostrar o valor na tela. Assim, mesmo que incrementando, a variável ela atinge o valor limite, antes de ser avaliada novamente, o seu valor será mostrado na tela. A diferença é que agora a contagem começou a partir do 1 e não do 0. Mesmo se quiséssemos exibir o valor 0, poderíamos colocar um bloco diga antes do bloco de repetição ser executado. E como a gente viu, é muito importante a gente prestar atenção onde cada bloco vai ficar para que a lógica saia conforme o esperado. Agora vamos fazer um que mova o nosso personagem infinitamente. Vamos apagar esse bloco de código. Vamos botar sempre e vamos botar o movimento. Mova 10 passos. E se a gente repetir isso aqui, ele vai repetir para sempre. Ó. Ele vai andando infinitamente até que ele sai da tela. Vamos tentar puxar ele de volta. E agora, agora vamos botar que se caso ele tocar na borda, ele volte. Vamos ver. Se tocar na borda, volte. E ele vai ficar andando e voltando, ó. Infinitamente. Então, nessa aula